Agora, percebam que o nosso edifício se encontra flutuando, porque eu não tenho ainda um terreno sobre o qual ele repousa. Eu vou criar um terreno bastante simples, utilizando mais uma vez a extrusão tridimensional, vai ser um terreno retangular. Eu vou retirar a opção Insert, porque ele vai ser um objeto autônomo. Eu vou mudar a minha textura para uma textura de gramínea. Para isso, vou alterar o material número 4, clicando duas vezes no mesmo, mudando a biblioteca de Pavement, que é a corrente, para a biblioteca Landscape. Vão aparecer uma série de materiais e texturas referentes a materiais naturais de paisagismo, e nós vamos utilizar a número 2, Grass 2. Vou jogar lá na janelinha de pré-visualização, fecho a minha palheta, e com essa textura ativa, vou criar um novo objeto sob esse edifício, utilizando a extrusão tridimensional. Lembrando que é necessário desativar a opção Insert. Vou me afastar bastante. Vou modificar um pouco o meu ponto de vista usando o controle, a tecla controle, mais o segundo botão do mouse. E vou traçar um retângulo que represente esse meu terreno inicialmente plano. E vou definir uma certa profundidade para esse terreno, que não é muito importante agora nesse momento. Vou esconder os meus controles novamente pressionando a tecla Escape, ESC. Vou me aproximar do meu objeto. E agora vou me valer de um certo recurso que é muito importante, que é o recurso dos layers, que eu encontro se eu rolar aqui na minha Palette Dock e explorar as minhas palhetas que estão aqui abaixo da palheta Tool Options. Não vou utilizar a palheta Objects agora, então vou minimizá-la e vou expandir um pouco o tamanho da minha palheta Layers. Aqui eu encontro já um certo layer criado por padrão. Todo arquivo tem que ter pelo menos um layer. E todos os objetos que eu criei até agora foram criados neste layer. Eu vou renomear este layer, fazendo o seguinte, clicando nele uma vez, mais uma vez, parando o meu cursor, ele me abre a oportunidade de editar o nome, eu vou dar um nome de terreno. Clique em qualquer lugar para confirmar. Vou criar outros layers, clicando nessa bolinha verde. Um primeiro que eu vou chamar de laje de piso. Clique em qualquer lugar para confirmar. Um segundo que eu vou chamar de paredes. Igualmente, clique em qualquer lugar para confirmar. Mais um que eu vou chamar de laje de teto. Clico para confirmar. E vou criar também um grupo de layers, ou seja, um recipiente para alguns desses layers. Para isso, ao invés de clicar na bolinha verde com o sinal de mais, vou clicar na bolinha verde com o sinal de ticado, de selecionado. E lá em cima, onde aparece o menu, vou clicar em New Group. Vou dar o nome a este grupo de layers de pavimento térreo. E vou arrastar esses três últimos layers que eu criei para dentro desse pavimento térreo, para dentro desse grupo, chamado pavimento térreo. À medida em que um layer se encontra dentro de um grupo, aparece essa haste de filiação. Então eu tenho dentro do pavimento térreo, laje de piso, paredes e laje de teto. Eu vou agora
fazer o seguinte. Eu vou distribuir esses elementos que eu criei para dentro de outros layers. Perceba que tudo está no layer original, que se chamava layer 1, que agora eu dei o nome de terreno. O terreno eu vou deixar lá. Os outros elementos eu vou distribuir em laje de piso, paredes e laje de teto. Para fazer isso, eu vou fazer com que o layer, por exemplo, laje de piso, se torne corrente, fazendo com que a bolinha vermelha se acenda na frente do mesmo. E vou usar um comando que eu acho aqui embaixo em atributos, junto onde eu tinha o editor de textura, que é o último comando chamado setLayer. E vou clicar na laje de piso. Se eu colocar o meu cursor sobre a laje de piso, eu vou perceber que vai aparecer um balãozinho me dizendo que objeto que é esse. Ele deu uma numeração default, que é objeto 1, que tipo de objeto é esse, e em que layer ele se encontra, que aparece lá on terreno, significando em terreno. Se eu clicar com o setLayer ativo e mover de novo, eu vou ver que ele já mudou para o layer laje de piso. Vou repetir a operação, mudando o layer corrente para paredes, e vou colocar o meu cursor sobre a parede. Percebo que ele também está no terreno, mas clicando uma vez e reposicionando o meu cursor sobre a parede, ele aparece já no layer correto. Repito a operação mais uma vez, clicando em laje de teto como layer corrente, colocando a bolinha vermelha na frente do mesmo e colocando meu cursor sobre a laje de teto. E ele aparece também inicialmente no layer terreno. Vou clicar na minha laje e você poderá perceber que reposicionando vai aparecer agora já no layer correto. Se eu colocasse como layer corrente o meu terreno, eu poderia esconder os demais progressivamente. Por exemplo, laje de teto, um clique ele fica em ghost, ou com essas linhas esmaecidas, mas não mais editável, 2 cliques ele desaparece. A mesma coisa com as paredes, um clique elas ficam em ghost, 2 cliques elas desaparecem. A mesma coisa com a laje de piso. Isso é bastante útil se nós quisermos visualizar os nossos edifícios, à medida em que eles crescem de complexidade nos nossos projetos, parcialmente. Primeiro só a laje de piso, depois laje de piso e parede, e depois com a laje de teto. Eu posso também, ao agrupá-los em layers, escondê-los em conjunto, clicando na frente do nome, no olhinho na frente do nome do grupo de layers, como por exemplo aqui. Ou ativando todos de uma vez só. Por fim, para concluir essa nossa segunda aula, nós vamos utilizar recursos que vão nos permitir que nós façamos uma avaliação breve e preliminar das condições de insolação dessa edificação. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Aqui em cima nós temos várias maneiras de visualizar o nosso ambiente de trabalho. Nós temos, por exemplo, a maneira de visualizar em wireframe, que significa modelo de arame, onde eu vejo todos os pontos dos meus objetos, mas não vejo as superfícies, ou a visão usual, onde eu tenho apenas as superfícies, mas não tenho o sombreamento. Ou ainda essa terceira forma, que é chamada Shaded Full, o sombreamento completo, onde eu vejo também a posição das sombras consequentes da posição do Sol. Para que nós possamos definir este cálculo de forma correta, nós vamos precisar definir duas coisas. Uma é o referenciamento geográfico, aonde que essa edificação se encontra no planeta. E outra seria a posição do norte. Para fazer ambas as coisas, nós vamos chamar, através da palheta, ou melhor, do menu palhetas, a palheta Sun Position. Então, palhetas, Sun Position, e o resultado é esse daqui, onde eu tenho nessa palheta
uma série de informações concernentes às referências geográficas do meu projeto. Aqui em Location, nós vamos clicar nessa setinha, abrir essa lista, digitar B para que a gente possa ver, ou melhor, digitar B. Se a gente digitar B, ele vai passar para a letra B. E aqui eu vou procurar por Brasília. Então, eu tenho Brasília. Eu preciso definir ainda a posição do norte. O meu norte vai ser coincidente em 90 graus à posição do eixo Y+. Percebam que aqui eu tenho X é vermelho, Y é verde. Nessa direção eu tenho o norte default, 90 graus. Aqui seriam 0 graus, aqui 180 e aqui 270. Vamos supor que a nossa angulação fosse um pouco diferente de 90 graus. Digamos que mais ou menos nessa direção. E que nós considerássemos esse ângulo sendo de aproximadamente 70 graus. Vamos também definir a data. A data que aparece aqui é a data corrente, a data em que o computador indicou no momento do seu uso, 28 de agosto, que é o dia dessa gravação. Pois bem, eu posso ainda fazer com que esse percurso seja simulado ao longo de todo o dia. Eu vejo aqui também um certo horário, eu posso alterar esse horário manualmente, ou melhor, desculpa, aqui, um horário manualmente, para que ele mostre bem de manhã, bem escuro ainda, ou no final da tarde. Ou eu posso fazer de outra maneira, simplesmente pedir que ele faça isso de forma interativa, em tempo real, de tal forma que, enquanto eu não parar esse ciclo, ele vai continuar a rodar e a indicar a posição da trajetória do Sol ao longo desse dia. Se eu quiser esconder alguns elementos, como por exemplo o grid, eu clico aqui em cima, ou até mesmo os eixos, para ver apenas os objetos. Se eu quiser parar, eu clico aqui e paro a minha simulação. Se eu quiser alterar o dia, por exemplo, colocar um outro dia, vamos supor, um dia potencialmente quente, mas nem sempre ensolarado. Mas se for ensolarado, o resultado será o seguinte, por exemplo, dezembro, 25 de dezembro ou 21, solstício de verão, no hemisfério sul, então o resultado será um pouco diferente, uma trajetória diferente, com implicações diferentes para o projetar arquitetônico. À luz disso, eu posso avaliar quais fachadas estão recebendo mais ou menos sol, quais fachadas precisam ser reestudadas, se é necessário reorientar o meu edifício, se é necessário construir algum anteparo de proteção, se é necessário fazer alguma abertura adicional.